Boa noite! Está no ar o Jornal BKM, trazendo notícias da semana para vocês. Eu sou Helder Kelvis e fique com as seguintes notícias. Fernandinho Beiramar e mais 22 presos foram transferidos de presídio em Mossoró. Já no mundo dos esportes com o Messias Fernandes, fique por dentro das seguintes notícias. Nori consegue classificação para a final da Barra Fixa Cottbus. Minas vence Fluminense e vai enfrentar a Praia Clube na final da Copa Brasil de vôlei feminino. Vasco bate o Mogi e vence a sexta seguida no NBB. Saiba quais serão as previsões climáticas para a próxima semana com nosso apresentador Johnny Pinho. No Hora Rural você vai saber mais sobre crédito rural, desembolso no Plano Safra de 2023 e 2024. Produção de carne bovina no Brasil deve crescer em 2024. Exportações de carne suína no Brasil cresce cerca de 11,7% em janeiro. Moagem de cana no Norte e Nordeste cresce 5,3% e supera 52 milhões de toneladas. Ovos, maior oferta pode pressionar cotação em 2024. E no mundo dos entretenimentos com Manuela Fidalgo, saiba as seguintes notícias. Flor de lótus, planta oriental. Benefícios da planta de boldo. Curiosidades sobre o morango branco. 9 benefícios sobre a erva coentro. E está no ar o Jornal BKM. Fernandinho Beiramar e mais 22 presos são transferidos de presídio em Mossoró. Transferência ocorreu no penúltimo sábado em operação sigilosa, após 2 detentos da mesma facção de Beiramar fugirem da prisão no Rio Grande do Norte. Fernandinho Beiramar foi transferido do presídio de Mossoró, em Rio Grande do Norte, onde 2 presos da mesma facção dele fugiram no dia 14 de fevereiro. Beiramar foi levado para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, em uma operação sigilosa no penúltimo sábado, dia 2. Pelo menos outros 2 detentos também foram transferidos de Mossoró para Catanduvas, Raylan Silva dos Santos e Selmir da Silva Almeida. Os 2 são do Acre e chegaram à penitenciária de Mossoró junto com Davidson Nascimento e Rogério Mendonça, que fugiram no dia 14 de fevereiro. Ao todo, 23 presos foram transferidos no penúltimo sábado, dia 2, de Mossoró para as outras 4 penitenciárias federais. Inicialmente, 24 presos seriam transferidos, mas segundo a apresentadora da Globo News, Daniela Lima, o juiz de Mossoró suspendeu a transferência de um deles. Até a última atualização desta reportagem, não havia sido confirmado se a suspensão ocorreu antes ou depois de um preso deixar Mossoró, nem em que local ele está no momento. Beiramar tinha chegado à penitenciária de Mossoró neste ano, quando foi transferido de Campo Grande em 13 de janeiro. Na ocasião, Marcinho VP fez o caminho inverso, deixando Mossoró e indo para o Campo Grande, numa medida tomada pela Polícia Federal Penal por questão de segurança. Em nota, a Corregedoria da Penitenciária Federal de Mossoró afirmou que o rodízio de internos entre as presidiárias do Sistema Penitenciário Federal é uma estratégia de rotina e ocorreu a pedido do diretor do Sistema Penitenciário Federal.
Fuga de presídio em Mossoró. A fuga de Deibson Nascimento e Rogério Mendonça da Penitenciária Federal de Mossoró, no último dia 14, foi a primeira a ser registrada na história do sistema prisional federal, criado em 2006. As buscas pelos dois fugitivos permanecem concentradas na área rural e Baraúna, que faz divisa com Ceará. Os municípios são ligados pela RN 015, onde fica o presídio. A operação para a captura envolve mais de 600 agentes de segurança que atuam de forma integrada. São policiais federais, rodoviários federais, militares e civis, além da Força Nacional. Veja a nota da Secretaria Nacional de Políticas Penais do Sistema Penitenciário Federal, realizou entre os dias 1º e 3 de março o rodízio penitenciário. O rodízio periódico de 23 entre a Secretaria Nacional de Políticas Penais, por intermédio da Diretoria do Sistema Penitenciário Federal, realizou entre os dias 1º e 3 de março o rodízio periódico de 23 entre as penitenciárias federais, com a finalidade de garantir o enfraquecimento das lideranças do crime organizado. Ressalta-se que o remanejamento de presos no âmbito do sistema penitenciário federal é a medida importante para o seu perfeito funcionamento, pois visa impedir articulações das organizações criminosas dentro dos estabelecimentos de segurança máxima, além de enfraquecer e dificultar vínculos nas regiões onde se encontram as penitenciárias federais. É importante salientar que a movimentação dos internos é parte da rotina das unidades e por questões de segurança. A Senapem não informa a localização dos presos nem detalhes destas operações. Então vamos lá, Botafogo e Bragantino, onde assisti ao vivo horário e escalações. Botafogo e Bragantino iniciam nessa quarta-feira às 21h30 no estádio Nilton Santos, a decidir uma vaga na fase de grupos na Conmebol Libertadores 2024. O Botafogo vive bom momento desde que demitiu Thiago Nunes e colocou o interino Fábio Matias no cargo. São 3 vitórias consecutivas contra o Audax, Aurora e Fluminense, com 12 gols marcados e apenas 2 sofridos. O Bragantino tem tido bom aproveitamento como visitante neste ano, em 6 jogos disputados fora de casa, sendo 5 pelo Paulistão e 1 pela Pré-Libertadores. Foram 4 vitórias e 2 empates para chegar nesta terceira fase. O Massa Bruta eliminou o Águilas Douradas nos pênaltis. No último fim de semana, o time venceu o Santos por 1-0 em casa e assegurou a liderança no grupo paulistão. Escalações prováveis: Botafogo,
Técnico Fábio Matias, interino. Ainda lidando com desfalques de jogadores importantes como Luiz Henrique e Jefinho, o treinador deve apostar na mesma formação que goleou o Aurora no jogo de volta da segunda fase. Escalação provável: Gatito Fernandes, Damian Soares, Lucas Alter, Danilo Barbosa, Gregori, Tietê e Eduardo, Júnior Santos, Savarino e Tiquinho Soares. Bragantino. Técnico Pedro Caixinha. O técnico Pedro Caixinha tem ausências importantes para o jogo dessa quarta-feira, como o meia Lucas Evangelista, com edema na coxa direita, e o zagueiro Léo Ortiz, prestes a ser anunciado pelo Flamengo. Uma dúvida: na formação é a Caixinha que vai optar por jogo com 3 zagueiros, como já fez em alguns jogos nesta temporada, ou vai no mais comum 4-3-3. Escalação provável: Cleiton, Nathan, Mendes, Lucas, Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba, Jadson, Eric Ramírez e Lincoln, Elinho, Vitinho e Eduardo Sacha. Desfalques: Henry Mosquera, lesão na coxa. Lucas Evangelista, edema na coxa direita. Matheus Fernandes, lesão na coxa. Nathan Camargo, recupera-se de cirurgia no joelho. E Eduardo Santos, em transição após cirurgia no joelho. Pendurados? Nenhum. Arbitragem: árbitro Gustavo Terreira, Uruguai. Assistente 1, Lucas Teran, também do Uruguai. Vasco bate o Mogi e vence a sexta seguida no NBB. Com 26 pontos de Paulista, time carioca triunfa por 79-73 e se mantém na quarta posição. O Caldeirão de São Juarez fez diferença outra vez em casa. Na noite desse sábado 2, o Vasco bateu o Mogi por 79-73 e emendou a sexta vitória seguida no NBB. O resultado é mais um passo na campanha positiva do time carioca, o que ocupa a quarta posição, com 19 triunfos e 7 derrotas até o momento. O ala pivô Rafael Paulista terminou como cestinha da partida, com 26 pontos, e também liderou o Vasco em rebotes, 7. Pelo lado do Mogi, o principal pontuador foi Moreira, que anotou 17. Ao longo da partida, o Vasco teve melhor aproveitamento nos arremessos, 58% contra 50%. O Mogi ainda venceu parcial de 2/4, o segundo e último, mas esteve atrás do placar na maior parte do tempo. O Vasco voltará à quadra na próxima terça-feira, 5, contra o São José, às 20 horas de Brasília, nos mesmos dias e horário. O Mogi enfrentará o Botafogo. O time paulista divide a lanterna do NBB com o Brasília. As duas equipes só venceram 4 vezes, mas o Mogi tem um jogo e um ponto a mais.
Outros resultados do dia do NBB: Fortaleza BC 90 por 69, Pato Basquete. Paulistano 71 por 81, Corinthians. Bauru 86 por 84, Minas. E continuando, Nori consegue classificação para a final da barra fixa em Cottbus. Brasileiro avança com a sexta melhor nota, 14,033. Final será neste domingo 25. Arthur Nori voltou a obter bons resultados na Alemanha. Na barra fixa, campeão mundial de 2019 nesse aparelho, o ginasta campineiro avançou à final da etapa de Cottbus na Copa do Mundo de Ginástica Artística por Aparelhos. O brasileiro obteve a nota 14,033, o que significa a sexta posição entre os que pertencem na disputa. Entre os que permanecem na disputa, a série de Kai Souza na barra foi atribuída a nota 13,966. O ginasta fluminense ficou na 10ª posição. A final é disputada por 8 atletas. No salto, Yuri Guimarães, e também ficou fora da final. A final da barra fixa está prevista para este domingo 24, a partir das 11 horas. A Confederação Brasileira de Ginástica é patrocinada pelas loterias Caixa. Ryan Dutra ficou perto da vaga na final em Baku. Ginastas já estão de olho na próxima etapa da Copa do Mundo em Trapolin, na cidade holandesa de Alkmaar. Ryan Dutra ficou bem perto da vaga na final da etapa de Baku da Copa do Mundo de Ginasta de Tamborim, no Azerbaijão. O jovem mineiro alcançou a 11ª colocação na disputa masculina neste sábado 24, com a pontuação 58.140. Os 8 mais bem classificados avançaram à final. No feminino, Alice Ellen, ginasta que assegurou uma vaga olímpica para o Brasil, por ter sido finalista do Mundial de Birmingham no ano passado, ficou na 15ª posição, com 53.300. Mira Gomes, que alimenta esperanças de obter outra vaga olímpica, com base no ranking da Copa, ficou no 23º lugar. As alterações agora se voltam para a preparação com foco na etapa de Alkmaar, na Holanda, e a disputa ocorrerá nos dias 13 e 14 de março. A Confederação Brasileira de Ginástica é patrocinada pelas loterias Caixa. Minas vence Fluminense e vai enfrentar o Praia Clube na final da Copa Brasil de Vôlei Feminino. Depois da Supercopa do Campeonato Sul-Americano, equipes mineiras voltam a decidir títulos. Jogando em São José, na região metropolitana de Florianópolis, em Santa Catarina, o Minas derrotou o Fluminense pela semifinal da Copa Brasil de Vôlei Feminino, na noite desse sábado. A vitória por 3-1
com parciais de 25/20 e 25/21 e 17/25 e 25/16, classificou a equipe de Belo Horizonte para a finalista da competição. A decisão será no domingo às 18h30, com transmissão do Sport TV 2. O adversário do Minas será o Praia Clube, que derrotou o Flamengo na primeira semifinal do Campeonato Sul-Americano, com o Minas conquistando o título. Finalistas da última edição da Superliga, Minas e Praia vão disputar a quarta decisão na temporada. Até o momento, a equipe de Uberlândia venceu o Campeonato Mineiro, enquanto o Clube Azul e Branco ficou com o título da Supercopa, além da Sul-Americana. O jogo. O Minas começou melhor na partida e foi logo abrindo 5 pontos de vantagem no marcador. O Fluminense reagiu e encostou no placar. A equipe de BH aproveitou as falhas da defesa das adversárias e voltou a se distanciar na contagem. No ataque da ponteira dominicana, Yonker Penan, o bloqueio do Fluminense colocou a bola fora e viu Minas chegar 25/20. O time do Rio de Janeiro dominou as ações no início da segunda parcial. O Minas tirou a diferença e, abrindo vantagem, o Fluminense deixou tudo igual no placar, em pelo menos 2 oportunidades, mas a equipe tricolor logo vacilava e permitia o Minas permanecer à frente, com a central Júlia Codês explorando o bloqueio adversário. Fechou o segundo set em 25/21. O Fluminense foi para o tudo ou nada na terceira parcial. A equipe tricolor conseguiu colocar 5 pontos à frente do placar, fazendo 13/8. Destaque para a ponteira Uslak, que teve participação importante depois de um início apagado na partida. No erro de recepção do Minas, o Fluminense fechou em 25/17, forçando o quarto set. O Minas retomou o ritmo e foi logo abrindo 6 pontos de vantagem no começo da parcial, fazendo 10/4, eficiente no bloqueio, principalmente com a central Júlia. A equipe de BH não deu chance para as adversárias. Com isso, a diferença no placar chegou a 10 pontos, 22/12. No ataque de Pri Taroit, o Minas chegou a 25/16 e fechou a partida em 3-1. É isso aí, menininho. Estamos começando agora mais um Radar do Tempo BKM com Johnny Pinho e agora irei passar para vocês as previsões climáticas semanais para São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Começando agora por Campinas, a cidade campineira terá um domingo bastante chuvoso, mínima de 23 graus, máxima de 34, altos índices de chuva pela parte da tarde e nebulosidade pela parte da noite. Iniciando agora a segunda-feira do trabalhador campineiro, no qual terá mais um dia de chuva, mínima de 23, máxima de 32, mais uma vez chuvas pela parte da tarde, nebulosidade já entre as 7 e 8 horas da noite e altas pancadas de chuva pela madrugada.
Indo para terça-feira, outro dia bastante chuvoso. Mínima de 23, máxima de 32. Outro dia intenso pela cidade, no qual farão altas chuvas pela parte da tarde e no qual irão se intensificar pela parte da noite. Mínima de 23, máxima de 32. Quarta-feira, mínima de 23, máxima de 31. Outro dia intenso, no qual terá chuva da manhã até a parte da noite. Esse promete ser o dia mais intenso da semana na cidade de Campinas. Já a quinta-feira fará mínima de 22, máxima de 31, outro dia no qual fará fortes chuvas pela cidade. Chuva no qual promete se iniciar pelo finzinho da manhã e se alongar pela parte da noite. Já a sexta-feira, dia no qual promete altas umidades, porém baixos riscos de chuva, mínima de 19, máxima de 25 e um dia no qual promete ser bastante nublado em Campinas. Para finalizar, o sábado, mínima de 19, máxima de 23, um dia no qual promete ser parcialmente nublado da manhã até a parte da noite. Já agora indo para a cidade de São Paulo, a terra da garoa, assim como Campinas, fará um domingo bastante chuvoso, mínima de 23, máxima de 34. Indo para a segunda-feira do trabalhador paulistano, mínima de 23, máxima de 32, fortes chuvas pela cidade pela parte da tarde e no qual também promete se alongar pela parte da noite. Já terça-feira, mínima de 23, máxima de 31, outro dia com altos índices de chuva pela cidade também, tá bom? Chuva no qual promete se instalar pela parte da tarde e se alongar também pela parte da noite. Já a quarta-feira, mínima de 24, máxima de 32. A forte espancada de chuva pela parte da tarde e nebulosidade pela parte da noite. Já a quinta-feira, mínima de 21, máxima de 31. Chuva no qual promete se instalar pela parte da manhã e se intensificar pela parte da tarde. Já a sexta-feira, mínima de 18 e máxima de 22. Dia no qual promete ser bastante nublado da manhã até a parte da noite, todavia com baixíssimos riscos de chuva. Sábado também promete ser bastante nublado, mínima de 18, máxima de 22, baixíssimos riscos de chuva, quase zero pela cidade, tá bom? E um dia no qual promete ser apenas nublado, baixos índices de sol e também baixos índices de chuva. Agora, para finalizar, indo para o Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa promete ser um domingo bastante oposto de São Paulo e Campinas. Mínima de 26, máxima de 34, altos índices de raios solares pela cidade e um ótimo dia para quem gostaria de curtir uma praia. Já a segunda-feira, mínima de 26, máxima de 31, assim como domingo, zero risco de chuva e altos índices de sol pela cidade. Já a terça-feira, mínima de 26, máxima de 32, zero risco de chuva pela cidade, tá bom? E altos índices de sol também. Portanto, de domingo até terça-feira será um dia bastante intenso e com fortes raios solares pela cidade. Já a quarta-feira já muda a realidade. Mínima de 27, máxima de 32, zero risco de chuva pela cidade, porém será um dia bastante nublado e com baixos índices de sol. A quinta-feira já é uma virada de página completamente pela cidade maravilhosa. Mínima de 25, máxima de 34 e no qual promete uma noite bastante intensa pela cidade maravilhosa. Noite no qual promete virar para sexta-feira e transformar o dia mais intenso da cidade. Mínima de 24, máxima de 27 nessa sexta-feira. Chuva no qual promete vir de uma virada de quinta para sexta e se intensificar durante o dia inteiro até a noite. Já sábado já promete uma pequena trégua pela manhã, mas uma chuva muito intensa pela tarde e no qual promete se alongar pela parte da noite. Esse sim será o dia mais intenso da cidade. Mínima de 23 e máxima de 26. Só fazendo aqui um resumo geral. Já na cidade de São Paulo e Campinas será um dia bastante intenso, chuvoso / nebulosidade.
Já a Cidade Maravilhosa, de domingo a terça-feira, dias intensos de sol, quarta-feira nublado e de quinta até sábado já promete um dia bastante intenso e com altas chuvas pela cidade. E esse foi mais um Radar do Tempo BKM com Johnny Pinho. Balanço. Crédito Rural. Desembolso no Plano Safra de 2023 e 2024 alcança cerca de 293 bilhões. O crescimento foi observado em todas as modalidades de crédito, incluindo custeio, investimentos, comercialização e industrialização. O desempenho do crédito rural no Plano Safra de 2023 e 2024 atingiu cerca de 293,1 bilhões em 8 meses, um aumento de 17% em relação ao mesmo período da safra anterior. O montante representa 67% do total programado para o ano, o que é de cerca de 435,8 bilhões. O crescimento foi observado em todas as modalidades de crédito, incluindo custeio, cerca de 164 bilhões, investimentos, cerca de 69 bilhões, comercializações, cerca de 36 bilhões e industrialização, cerca de 24 bilhões. O total de contratos firmados chegou a 1.517.656, dos quais 1.133.860 corresponderam ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, e 144.716 ao Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, PRONAMP. Os demais produtores formalizaram 239.080 contratos, movimentando cerca de 211,7 bilhões em financiamentos liberados pelas industrializações financeiras. Na agropecuária empresarial, a aplicação do crédito rural atingiu cerca de 251 bilhões, representando um aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse valor corresponde a 69% do total programado pelo governo, de cerca de 364,2 bilhões. Os pequenos e médios produtores também se beneficiaram, com valores concedidos de cerca de 42 bilhões no PRONAF e 39,3 bilhões no PRONAMP. Em relação aos financiamentos para investimentos, o Programa de Financiamento a Sistemas de Produção Agropecuária Sustentáveis registrou contratações de 4,9 bilhões, um aumento de 41% em relação ao mesmo período na safra anterior. Os financiamentos para o PRONAMP também cresceram expressivamente, alcançando cerca de 3,9 bilhões, o que representa um aumento de 101%. Houve também um aumento significativo na utilização de recursos livres equalizáveis, que atingiram cerca de 13,6 bilhões, representando um crescimento de 338% em relação ao mesmo período da safra anterior.
Outro destaque é a contribuição da letra de crédito do agronegócio para o financiamento da agropecuária empresarial. Nos primeiros 8 meses da safra atual, essa fonte respondeu por 49% do total das aplicações, atingindo cerca de 123,9 bilhões, um aumento de 115% em relação ao mesmo período da safra passada. É importante ressaltar que os dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, são provisórios e foram extraídos no dia 5 de março do Sicor BCB. Para mais informações, consulte o painel temático de crédito rural do Observatório da Agropecuária Brasileira. Prognóstico: produção de carne bovina no Brasil deve crescer em 2024, diz o SDA. Para atingir esse volume, o país deve abater 46,15 milhões de bovinos em 2024, acima dos 44,41 milhões de animais registrados em 2023. O Brasil deve produzir 11,365 milhões de toneladas de carnes bovinas em 2024. Segundo informações divulgadas pelo boletim Gain Report de Adidos, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SDA, o volume deve superar os 10,950 milhões de toneladas registradas em 2023. Para atingir esse volume, o país deve abater 46,15 milhões de bovinos em 2024, acima dos 44,41 milhões de animais registrados em 2023. A previsão é de que o Brasil exporte 2,955 milhões de toneladas de carnes bovinas, superando as 2,898 milhões de toneladas embarcadas no ano passado. O consumo interno deve ficar em 8,465 milhões de toneladas neste ano, à frente das 8,107 milhões de toneladas em 2023. Brasil deve produzir cerca de 4,6 milhões de toneladas de carnes suínas. No caso da carne suína, o SDA prevê uma produção de 4,475 milhões de toneladas. Para atingir o volume, o país deve abater 47,64 milhões de suínos neste ano, acima dos 45,99 milhões de animais registrados no ano passado. A previsão é que o país exporte 1,5 milhões de toneladas de carne suína, superando as 1,414 milhões de toneladas embarcadas em 2023. O consumo interno deve ficar em 3,177 milhões de toneladas, à frente das 3,63 milhões de toneladas demandadas no ano passado. Balanço: exportações de carne suína do Brasil crescem cerca de 11,7% em janeiro. Em receita, as vendas internacionais do setor totalizaram cerca de 199 milhões de dólares, saldo de 6,3% menor que o total registrado em janeiro de 2023. Levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, mostra que as exportações brasileiras de carne suína, considerando todos os produtos entre in natural e processados,
totalizaram 99,6 mil toneladas em janeiro, superando em 11,7% o total exportado no mesmo período do ano passado, com cerca de 89,2 mil toneladas. Em receita, as vendas internacionais do setor totalizaram cerca de 199 milhões de dólares, cerca de 6,3% menor que o total registrado em 2023, com 212,4 milhões de dólares. A China, maior importadora de carne suína do Brasil, importou cerca de 23,1 mil toneladas em janeiro, menos 44,6% em relação ao ano anterior, em fluxo altamente positivo. As Filipinas importaram 12,3 mil toneladas no mesmo período, máxima de 241,3%, seguida pelo Chile, com 10,8 mil toneladas, máxima de 65,7%. Em Hong Kong, com 9,5 mil toneladas, cerca aproximadamente de máxima de 34%. E em Singapura, com 5,1 mil toneladas, com máxima de 10%. No ranking dos maiores estados exportadores, Santa Catarina lidera com 55,5 mil toneladas exportadas em janeiro, 11% a mais do que no mesmo período de 2023. Em seguida estão Rio Grande do Sul, com 21,2 mil toneladas, máxima de aproximadamente mais de 3,44%. Paraná, com 10,9 mil toneladas, máxima de 4,9%. Mato Grosso, com 2,6 mil toneladas, máxima de 25,8%. E Mato Grosso do Sul, com 2,5 mil toneladas, máxima de 23,8%. Uma diversificação nos destinos de exportações de carne suína, com o estabelecimento de maior demanda em determinadas nações da Ásia. Neste mês, também vimos países das Américas, como Chile e Estados Unidos, reforçarem suas compras. Analisa o presidente da ABPA, Ricardo Santi. Produção. Moagem de cana no Norte e Nordeste cresce cerca de 5,3% e supera 52 milhões de toneladas, cerca de 80% da safra de 2023 a 2024 já concluída. A produção de açúcar totalizou 3,08 milhões de toneladas. A moagem de cana-de-açúcar na região Norte e Nordeste atingiu cerca de 52,90 milhões de toneladas até 15 de fevereiro, um aumento de 5,3% em comparação com o mesmo período da safra anterior, de acordo com os dados da Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia, NovaBio. Com cerca de 80% da safra de 2023 a 2024 já concluída, a produção de açúcar totalizou 3,08 milhões de toneladas, um crescimento de 13,8% em relação ao ano passado. Deste total, mais de 63% são destinados ao mercado internacional, com destaque para as Américas e África. Desse total, mais de 63%
são destinados ao mercado internacional, com destaque para as Américas e África. Os esforços do Brasil no mercado mundial resultaram em uma maior participação do país na comercialização de açúcar VHP, refinado e cristal. VHP, refinado e cristal, afirma Renato Cunha, presidente executivo da NovaBio. Ele ressalta que, apesar da formação de estoques no mercado global devido aos conflitos internacionais, o cenário é positivo para o setor sucroenergético brasileiro. A produção de etanol na região também apresentou crescimento, com um aumento de 1,1% na comparação da safra anterior. Foram produzidas 2,01 bilhões de litros, dos quais 1,01 bilhão de litros corresponderam ao etanol hidratado, um aumento de 12,3%. Já a produção de etanol anidro registrou queda de 8,1%, com 999,7 milhões de litros. O estoque físico de etanol na região também apresentou um aumento, com 313,6 milhões de litros armazenados, o que representa um crescimento de 20,94% em relação à safra passada. Cotações: ovos. Maior oferta pode pressionar cotações em 2024. A produção de ovos deve aumentar 3,1% em relação a 2023. Já o consumo da proteína terá um crescimento de 1,5%. Pesquisas do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada apontam que, em 2024, as cotações dos ovos podem ser pressionadas pela maior oferta da proteína. Isso difere do cenário observado no último ano, que houve altas consecutivas e recordes de preço. Segundo estimativas realizadas pelo Centro de Pesquisa, a produção brasileira de ovos deve aumentar 3,1% em relação a 2023, atingindo 45 bilhões de unidades, enquanto o consumo deve crescer menos 1,5%. O maior volume, por sua vez, seria favorecido pelos ganhos no poder de compra de avicultores de postura frente aos principais insumos da atividade, milho e farelo de soja. Ao mesmo tempo, alguns fatores preocupam o setor de avicultura de postura nacional. A potencial crise sanitária ocasionada pelos casos de gripe aviárias, o clima adverso por conta do El Niño e as instabilidades no cenário macroeconômico mundial. Flor de lótus. Conheça as curiosidades da planta oriental. Para os orientais, a flor de lótus tem um significado profundo de pureza espiritual. E você sabia que essa planta também é conhecida por lótus egípcio, lótus sagrado ou lótus da Índia? A flor de lótus é uma planta aquática que floresce sobre a água. E uma das curiosidades é que durante a noite, as suas pétalas se fecham e a flor submerge. Com os primeiros raios de sol, a flor de lótus reaparece sobre a água e abre suas pétalas novamente.
Na literatura clássica asiática, a flor de lótus tem vários significados como elegância, pureza, graciosidade e perfeição. Confira nesse post o significado da flor de lótus e também toda a beleza dessa planta que é muito venerada pelos povos orientais. O significado da flor de lótus começa pelas suas raízes, que estão fixadas na lama, no fundo dos lagos e que sobem até a superfície para florescer. O simbolismo da flor de lótus está exatamente na capacidade da planta atravessar a lama para dar origem à flor. No Egito, o principal significado da flor de lótus é o nascimento e o renascimento, devido ao movimento de abrir e fechar das pétalas, conforme o movimento do sol. Para os hindus, o significado da flor de lótus é a beleza interior. As sementes da flor de lótus podem ficar até 5.000 anos sem água para esperar as condições adequadas de germinação, como a umidade e temperatura. A flor de lótus também é a única planta que controla a própria temperatura, mantendo-as por volta de 35 graus. Quais são os benefícios das plantas de boldo? Auxilia situações de desconfortos gástricos, melhorando a digestão em dias de consumo de comida pesada e até mesmo em episódios de diarreia. Possui ainda propriedades diuréticas, hepáticas, antioxidantes e anti-inflamatórias. Bom para o fígado, estômago, auxilia na má digestão e serve também como calmante. Com esse e outros tantos benefícios, não é à toa que o boldo é utilizado há muito tempo como um aliado da saúde. Sempre presente na casa das vovós. Seu famoso chá pode não curar todas as doenças do mundo, mas ajuda no tratamento e prevenção de várias delas. O boldo é uma planta medicinal com diferentes espécies e pode ser consumida pela grande parte do público por meio de chás, cápsulas ou sucos. Dos tipos, o boldo do Chile e o boldo brasileiro. São facilmente encontrados em todo o país. Caracterizado pelo seu gosto amargo, o chá de boldo tem algumas restrições. Não é recomendável, por exemplo, consumi-lo por períodos mais longos. Além disso, deve ser evitado por crianças, gestantes, lactantes e pessoas com problemas no fígado, vesículo ou pâncreas. Quem deve evitar o boldo? Não é recomendado o consumo por crianças, gestantes, lactantes, pessoas com pedra na vesícula e inflamação das vias biliares, com problema nos fígados, rins, câncer no ducto biliar, na vesícula e no pâncreas, além daqueles que apresentam hipersensibilidade aos componentes do chá e os que fazem uso de anticoagulantes. Morango branco, já ouviu falar nele? Pois bem, ouvintes, ele existe, tá? A fruta é conhecida por ser menor do que o tradicional morango vermelho e por ter coloração branca, com sementes vermelhas quando madura. Mas uma das suas principais características dessa curiosa fruta é o fato de possuir um sabor e aroma semelhante ao do abacaxi. É justamente por isso que em algumas regiões a fruta é nomeada como morango, abacaxi ou pineberry. E assim como o morango comum, essa fruta também é cheia de benefícios para a saúde. Ficou curioso para saber mais? O jornal BKM conta a seguir. Benefício do morango branco. Imunidade lá em cima. Tudo isso é por causa da vitamina C, presente no morango branco. A vitamina ajuda a fortalecer o sistema imunológico, reforçando a defesa do organismo e mandando para longe doenças como gripe e resfriado. Uma boa pedida para a época que o friozinho está batendo a porta, né? Uma boa pedida para a época que o friozinho está batendo a porta, né? Amigo do coração, o fato de possuir antioxidante faz com que a fruta seja uma ótima opção para prevenir doenças como problemas cardíacos. E além disso, a presença de fibras também ajuda a regular o colesterol. Show, constipação! As fibras presentes na fruta também ajudam a evitar a constipação e te livrar daquela sensação desagradável de inchaço. Além disso, as fibras também dão sensação de saciedade, ajudando a evitar que você coma por impulso. Cãibra por aqui não tem vez.
E tudo isso porque o morango branco possui potássio, responsável por evitar as indesejadas câimbras musculares. Além disso, o potássio também é um bom aliado para controlar a pressão arterial. E por que não é comum encontrarmos esse morango? Apesar de ser uma planta conhecida pela sua resistência a doenças, seu cultivo não é tão rentável por produzir poucos morangos por planta e principalmente pelo fato de cada fruto ser pequeno. Isso acaba elevando os custos. Hoje em dia, os morangos brancos são cultivados principalmente por agricultores holandeses, ou seja, ainda há chance de cultivo dessa planta se espalhar por outros países, tornando o fruto mais acessível. E aí, ficou com vontade de experimentar essa fruta curiosa e exótica? Vale a pena gostar de coentro. 9 benefícios dessa erva. As folhas de coentro são repletas de nutrientes e trazem resultados incríveis para a saúde quando consumidas com frequência. Olha só, coentro em pó, in natura, óleo ou coentro em grão. Independente de qual seja o seu favorito, essa erva aromática é um coringa e tanto na hora de deixar os pratos com um gostinho e cheirinho de quero mais. Ah, e você sabia que dá para aproveitar tudinho? Até a raiz de coentro é utilizado para preparos de temperos, misturas aromáticas, principalmente da culinária tailandesa. Quais os benefícios do coentro? Além de dar um toque especial a diversos pratos, como ceviche e frango ao curry, o coentro também pode ser usado para incrementar saladas, sucos verdes, sopas e até chás. Confira alguns dos motivos para dar uma chance para o coentro nas suas receitas. Ótimo para a digestão. É um aliado da digestão, pois regula o funcionamento do fígado e ajuda a combater infecções intestinais. Previne doenças. Ajuda na prevenção do câncer por ser rico em carotenoides, substâncias com alto poder antioxidante. Perdão, gente, carotenoides, tá? Substâncias com alto poder antioxidantes. Mantém pele bonita e saudável, graças ainda aos carotenoides que protegem contra o envelhecimento e reduzem os danos causados pelos raios UVB. Auxilia a saúde do coração, por conta das gorduras insaturadas e vitamina C, que ajudam a reduzir o colesterol ruim, LDL, e aumentar o bom HDL. Contribui para prevenir anemia, isso porque é um alimento riquíssimo em ferro. Combate infecções intestinais, já que possui propriedades antimicrobianas e seus nutrientes ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Ajuda a dormir melhor, graças às suas propriedades relaxantes que permitem uma diminuição da ansiedade e do estresse. Por fim, o chá de coentro pode ser usado tanto para melhorar a digestão e combater gases intestinais, quanto para aliviar a enxaqueca. E não tem mistério, a proporção para preparar a infusão é de 1 colher de sopa das sementes para cada 500 ml de água. Coloque 2 ingredientes no fogo e após levantar a fervura, é só esperar 2 minutinhos e desligar o fogo, deixando tudo descansar por mais 10 minutos. Por fim, basta coar e beber morno ou gelado. Molezinha, né? Qual a diferença de salsa e coentro? Você já conhece esse episódio. Foi ao supermercado para comprar coentro e voltou com um maço de salsa, ou vice-versa. Pois é, diferenciar essas duas ervas pode parecer difícil, mas existem algumas dicas que vão te ajudar a nunca mais fazer confusão. O primeiro ponto para diferenciar a salsa e o coentro é o cheirinho. A salsinha tem um aroma bem mais cítrico, que chega a lembrar o limão. Esse aroma é bem suave, por isso uma dica é amassar as folhas para liberar o cheiro. Já o coentro, por outro lado, tem um odor mais penetrante, que se assemelha àquela gostoso de grama. A aparência também dá dicas. A salsinha tem uma cor mais intensa e escura, enquanto o coentro tem um verde mais opaco. As folhas do coentro são mais arredondadas e a salsa tem um desenho mais alongado, quase triangular. Mas a pista matadora é a raiz. Geralmente o coentro é vendido com e a salsa é vendida sem, tá bom? E aí, agora ficou mais fácil? I let it fall.